O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 17, dia 4 de abril de 2025. Por que uma pessoa culpada deveria sofrer menos do que uma pessoa inocente? Um escravo fugitivo deve retornar ao seu mestre. Livro de Filemão. Suponha que o mestre o punisse por ter fugido. Isso o justificaria em não retornar? 1 Pedro 2,18. Suponha que uma pessoa cometa assassinato e se arrependa, mas seja presa para o resto da vida. Ele e sua família sofrem, mesmo que Deus o tenha perdoado. Isso o justificaria em tentar escapar ou desobedecer à lei? Suponha que um casal polígamo ou homossexual se arrependa. Em alguns casos, há até crianças envolvidas. Eles podem ficar juntos porque a separação seria muito difícil, tiraria a alegria de suas vidas e etc. Suponha que um membro da igreja se divorcie de forma não bíblica, se case novamente, tenha filhos e então queira se arrepender. Ele precisa se separar de seu cônjuge? Isso é mais fácil para ele do que para alguém que não é membro. Se ele precisa se separar apesar das dificuldades, por que não um não membro que é convertido? Suponha que uma pessoa seja culpada de fornicação e seu cônjuge se divorcie dela por isso. Veremos que a Bíblia ensina que ele deve permanecer solteiro. Devemos argumentar que ele também pode se casar novamente, porque ser solteiro é muito difícil. Nenhum dos pecados acima é imperdoável, mas todos eles têm consequências sérias e exigem sacrifícios tão grandes quanto os da pessoa que se casou novamente de forma antibíblica. Verdadeiramente, o caminho do transgressor é duro. Provérbios 13:15. Além disso, a Bíblia mostra claramente que há casos em que Deus exige que uma pessoa seja separada da esposa e da família. Esdras 9 e 10. Os israelitas tiveram que se separar das esposas, as quais não tinham direito, e em alguns casos houve filhos. Herodes em Mateus 14, 3, 4. 1 Coríntios 7,15. Às vezes um companheiro descrente não suporta viver com um cristão. Então ele vai embora. O cristão deve deixá-lo ir, mas não deve se casar novamente nem comprometer a verdade para manter seu cônjuge. Portanto, uma pessoa perde seu companheiro porque ele está defendendo a verdade. Lucas 14, 26. É preciso amar a esposa, os filhos, os pais e etc., menos do que a Cristo ou não é digno de Cristo. Mateus 10, 37. Frequentemente, ensinamos que os cristãos devem estar dispostos a abrir mão de nossas relações com entes queridos, se necessário para agradar a Deus. Mas agora chegamos a um caso específico em que a palavra de Deus exige que isso seja feito. E de repente a passagem simplesmente não pode significar isso, porque é muito difícil. Acreditamos na passagem ou estamos procurando desculpas? Lucas 18, 28 e 30. Aqueles que deixam esposa, filhos, pais e etc., se necessário para agradar a Deus, serão abençoados nesta vida e terão vida eterna. No entanto, somos informados de que Deus nunca exigiria tal coisa, porque causa muita infelicidade. A ideia de que Deus nunca exigiria que as pessoas desistissem do cônjuge ou filhos é simplesmente uma mentira. Se o caso que estamos considerando não é um caso assim, então qual seria esse caso?
E se esse caso é muito difícil, então em que caso isso seria feito? A alegria e a paz que os cristãos têm são espirituais, sendo baseadas no perdão, em uma relação correta com Deus e na esperança de vida eterna. Não temos garantia de relações pacíficas e alegres com outras pessoas nesta vida. Em vez disso, nossas relações terrenas frequentemente serão difíceis e desafiadoras. Se podemos deixar de lado a palavra de Deus neste caso, porque a obediência nos torna infelizes, então podemos deixar de lado a lei de Deus sobre qualquer coisa. Em vez de palavras de Deus ser o padrão para determinar o certo e o errado, seríamos guiados por nossos próprios sentimentos, subjetivos de alegria ou infelicidade? D. 1 Coríntios 7, 17 e 24. Alguns dizem que permaneça em seu chamado significa que um convertido deve sempre permanecer com seu cônjuge atual. Como estudado antes, esses versículos dizem apenas que devemos permanecer em circunstâncias que não sejam pecaminosas. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.